E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Gente, hoje eu queria falar sobre, né, depois de um pouquinho de tempo, eu queria comentar um pouco sobre a eliminação da seleção brasileira. Na verdade, eu dei uma segurada, foi intencional, porque eu meio que queria ver opiniões de comentaristas e tal, e é engraçado, né? Antes da partida, o que você via de gente elogiando, falando bem, né, elogiando o Marcelo, o Fernandinho, o Gabriel Jesus, e depois que o Brasil é eliminado, é impressionante como as opiniões mudam, né? Eu vi os mesmos comentaristas que, é, por exemplo, o caso do Marcelo, né, falavam que, pô, não, o Marcelo tem que entrar, é titular absoluto, depois da partida mudou, né? Falaram que Tite tinha acertado a lateral com o Felipe Luiz, não tinha que ter colocado o Marcelo, falando mal do Fernandinho, que não jogou nada, tinha que ter feito a falta do segundo gol, e antes da partida não. Falando, não, o Fernandinho vem entrando bem, fez uma ótima temporada no Manchester City, e a mesma coisa o Gabriel Jesus, né? Ah, tá funcionando, não tá fazendo gol, mas tá se mexendo, tá voltando para marcar, tá ajudando. E depois da partida, não, só se falava de Firmino, né? Então, assim, cara, é impressionante. Eu acho engraçado isso, né? Como, como a gente tem a tendência de buscar vilão depois de uma partida, né? Não acho que tenha que se buscar vilão, não. Né? Foi uma partida que, na minha opinião, alguns jogadores estiveram abaixo do nível que eles apresentaram ao longo da Copa, da primeira fase, né? O Coutinho, um exemplo, o Neymar estava um pouquinho abaixo, o William, né? O próprio Paulinho. Então, assim, é difícil que uma seleção vença uma partida quando, né, pô, metade do time não tá num bom dia. E isso acontece, cara. Acho que não tem que procurar vilão não, né, lógico, eu acho que a seleção sentiu muito a falta do Casemiro, sentiu mesmo, assim, não dá pra negar, mas não dá pra fazer uma caça às bruxas, sair xingando o Fernandinho, né, como de fato aconteceu, né, alguns torcedores entraram na rede social do Fernandinho, começaram a xingar, felizmente tem pessoas de bem, né, outros torcedores foram lá apoiar, e faz parte, cara. A eliminação acho que faz parte do processo, né? Antes do, antes da partida, né? Quando eu fiz a minha expectativa das semifinais, eu tinha comentado que eu acho que o Felipe Luiz tinha que continuar, sim, mas eu acho que não tem que caçar as bruxas para cima do Marcelo, não. O Tite fez o que ele acreditava, né? O Marcelo voou no Real Madrid na temporada, e para ele o Marcelo seria uma grande arma ofensiva. Não funcionou da forma que ele esperava. Não acho que falhou de forma bizarra, né, em termos defensivos. O que eu acho que assim, o grande problema de ter entrado o Marcelo é o que aconteceu nos dois primeiros jogos da Copa, né? O ataque fica muito concentrado no lado esquerdo, e aí fica o Neymar, o Coutinho e o Marcelo trocando passe do lado esquerdo e nada acontece. Fica ali tocando bola sem objetividade. Lógico, o William não estava num bom dia, que a gente viu quando o que acontece quando ele está num bom dia, né? Quando nas oitavas de final ele jogou bem, então a gente viu o que acontece quando ele joga bem, as coisas fluem um pouco melhor do lado direito, mas acho que o grande problema foi esse, né, da entrada do Marcelo. O ataque fica muito concentrado do lado esquerdo, lógico, você tem um lateral de muita qualidade ofensiva, tem o Neymar que dispensa comentário, Felipe Coutinho, e a bola fica presa ali, a bola não circula. Durante um bom tempo isso aconteceu. Isso foi mudar quando entrou o Douglas Costa, quando entrou o Firmino, então eu acho que não digo que foi um erro, mas foi um problema, né? E isso, né, é o que eu falei, basta pegar o histórico. Se você olhar as duas primeiras partidas que o Marcelo jogou, isso aconteceu e era uma tendência de que iria acontecer e aconteceu. Então, não estou criticando, não é uma crítica ao Tite, ao Marcelo. Eu acho que é assim, justamente de observar o histórico das partidas. Lógico, o que o cara faz no clube é uma coisa, o que o cara fez nas eliminatórias, em amistosos, é outra coisa. A Copa do Mundo é outro campeonato
e os jogadores sentem de formas diferentes, né. Eu vi um comentarista falando que o Fernandinho e o Marcelo tiveram no 7-1 e que parece que sim, por causa disso sentiram um pouco, né, psicologicamente, não fizeram uma boa partida. Podem ter sentido de fato, não digo que não sentiram, mas podem ter sentido peso sim, né, de: "Pô, chegamos até aqui, agora a gente tem que dar a resposta para a torcida depois do 7-1 vergonhoso". Podem ter sentido, né, eu vi alguns mais radicais falando que nenhum dos jogadores do 7-1 deveria ter sido convocado. Eu acho isso errado, né, o que eu falei, o Marcelo voou no Real Madrid, então jogou, né, fez uma eliminatória muito boa, fez amistosos pré-copa muito bons, então assim, não dá pra você excluir um cara desse, né, você falar que, pô, só porque o cara estava no 7-1 ele tem que ficar fora, não, a mesma coisa o Fernandinho, estava entrando bem na Copa, né, e não é nos amistosos, estava entrando bem na Copa, né, isso em Copa, entrando, lógico, entrava no segundo tempo, mas vinha apresentando bom futebol, vinha bem, então não dá para sair atirando para tudo quanto é lado, procurando culpado não. No geral acho que, foi uma partida, acho que foi uma partida muito boa, assim, de se assistir como torcedor. Eu vi muita gente falando que a Bélgica jogou muito. Gente, desculpa, eu não concordo com isso. E até teve um comentarista da Rádio Transamérica, eu esqueci o nome dele agora, que estava todo mundo descendo o pau no Brasil, falando que a Bélgica jogou muito. E ele falou, gente, eu acho que a gente não viu a mesma partida. Porque assim, o primeiro gol da Bélgica foi um lance de sorte, o segundo, tudo bem, foi um contra-ataque criado, e depois disso não teve Bélgica, né? Assim, lógico, eles marcaram muito bem, eles conseguiram anular bem o Coutinho, o Neymar, mas não teve Bélgica, não teve ataque da Bélgica. Tudo bem, estava 2-0, iam segurar o resultado mesmo, mas o Brasil criou, né? O comecinho do jogo, o Thiago Silva, uma bola na trave, ainda quando estava 0-0, o Paulinho furou uma bola. Então, e ele até falou assim: então quer dizer que o Tite mandou o cara acertar a trave, mandou o Paulinho furar a bola, mandou o Neymar chutar na mão do Courtois. Não, assim, não, né, não era a partida do Brasil. Infelizmente, a Bélgica foi muito feliz, né, nos dois lances de gol e, e levou a partida por causa disso. Eu falei, não acho que foi uma partida desastrosa, não. Inclusive, eu acho que o Brasil jogou mais que a Bélgica, né? Jogou contra as adversidades, né? Uma situação muito ruim, né? De sair com 2-0 atrás. E eu acho que jogaram bem até. Lógico, não tiveram a competência de fazer o gol. Isso a gente viu ao longo de toda a Copa. Isso era algo que muita gente chamava atenção. Eu também tinha comentado em outros resumos que o problema do Brasil é, assim, criava muita oportunidade boa e não colocava a bola na rede. E isso pesou nessa eliminação. Criou grandes oportunidades, teve boas jogadas, né? O Renato Augusto, cara, teve uma bola de frente pro gol que ele chutou para fora, ele estava sozinho, não estava marcado, né? O Neymar deixou uma bola de presente pro Coutinho, ele chutou na lua. Então, assim, são coisas que acontecem, que eu falei, o Brasil não teve a mesma sorte que a Bélgica, né? A Bélgica já tinha comentei no podcast anterior, deu sorte contra o Japão no primeiro gol, um baita de um gol cagado. Esse primeiro gol, lógico, o primeiro gol da Bélgica foi um lance de sorte, sim, apesar de que o Kompany, que é o zagueiro que cabeceou, ele estava desmarcado, teve um erro de marcação do Brasil também, né? E ele conseguiu cabecear a bola, tirou a bola do Fernandinho, a bola bateu no Fernandinho e entrou, assim, podia ter batido no Fernandinho e sair, bater na trave, cair na mão do Alisson, mas não, ela entrou e matou, né? Então, assim, foram lances de infelicidade que aconteceram. É, Comentar a partida em geral, acho que a Bélgica jogou muito bem o primeiro tempo, né? De novo, não concordo que ela jogou melhor que o Brasil, não. Foi feliz em dois lances de gol e só isso, né? É, a Bélgica jogou bem, o Hazard, pô, o Hazard podia ser brasileiro, cara, assim, o que ele fez em campo foi impressionante, né? Driblava muito bem, a Bélgica entrou com um esquema diferente, e isso eu acho que a gente tem que valorizar, isso o próprio técnico valorizou, o próprio técnico da Bélgica valorizou, que
Ele não jogou com o Lukaku isolado de centroavante, jogou com o Lukaku aberto de um lado e o Hazard aberto do outro. Então jogou com dois atacantes, né, nenhum centroavante isolado. E isso fez a diferença no jogo, sim. A Bélgica, assim, as laterais do Brasil são um pouco frágeis, né, e ele tentou meio que explorar isso, né, abriu dois atacantes, jogaram muito bem, sim. O Hazard deu uma canseira no Fagner, do lado do Fagner ali, e mas foi feliz no lance do Company, né, do primeiro gol contra o Fernandinho. Depois, eu acho que o Brasil não perdeu a cabeça, manteve a tranquilidade e tinha que sair pro ataque. Infelizmente, você sai atrás numa partida de quarta de final, você tem que buscar o resultado, e o segundo gol acabou saindo por conta, né, dessa postura do Brasil de buscar o ataque. A Bélgica conseguiu um bom contra-ataque, né? Eu não acho que foi um erro bizonho defensivo do Brasil. Acho que o Brasil até conseguiu se recompor com boa velocidade e, e, cara, assim, as pessoas falam, criticam, né, o segundo gol, que o Fernandinho tinha que ter feito a falta no Lukaku. Eu também acho que tinha que ter feito. Acho que é, é aquela coisa, né? O medo de tomar um cartão amarelo e ficar fora da próxima partida. É uma partida de Copa do Mundo, é eliminatória, você não pode ter medo. Claro, eu concordo que ele poderia ter feito a falta ali, mas o jeito que os comentaristas falam tiram todo o mérito da Bélgica, né? É, que o De Bruyne, se você vê, ele estava marcado pelo Marcelo. O Marcelo estava na frente dele, ele não tinha uma visão clara do gol e ele faz um baita de um golaço, né? A bola, pô, ele poderia chutar e resvalar no Marcelo, mas não, a bola passou do lado e matou o Alisson. Então, assim, é aquilo que eu tô falando. Sim, as pessoas caçam as bruxas, criticam o Brasil, mas tiram o mérito, né? Tiram o mérito do De Bruyne, que teve a competência de fazer o gol. Eu falei, se você vê, tem um buraco, sim, no meio campo do Brasil, para que esse contra-ataque acontece, mas a recomposição acontece muito rápida, né? O Lukaku, por exemplo, não conseguiu jogar. Teve só esse lance do contra-ataque e depois disso o Miranda anulou. Assim, o Miranda engoliu o Lukaku, né? O cara não conseguiu fazer absolutamente nada no jogo inteiro, tirando esse lance do contra-ataque. E segundo tempo o Brasil, eu acho que até por conta do resultado a Bélgica abriu mão de jogar. É, o Fagner começou a marcar o Hazard bem próximo, né? Deu um Pô, ele tava colado, parecia um carrapato no Hazard. Até no final do jogo parecia que o Hazard tava ficando puto. Eu achei que ele ia perder a cabeça, até porque o Fagner tava colado no cara mesmo, trombava, fazia falta quando precisava, jogou bem o Fagner para anular o Hazard no segundo tempo, mas o Brasil voltou muito afobado, né? Errando passes bobos. O Felipe Coutinho, que para mim, talvez o cara que tenha mais qualidade de passe no meio-campo, cara, errava uns passes bizonhos. eh, e isso, né, ficava claro que era o nervosismo, né? O Tite mexeu, acho que mexeu certo, colocou o Firmino, né, colocou o Douglas Costa, e muita gente critica, né? Fala, pô, colocou tarde esses caras, né? Eu acho que não. Eu falei, o Brasil fez um bom primeiro tempo, apesar dos dois gols, criou boas situações de jogo, começou, quando ainda estava 0-0 até, criou boas situações de jogo e o Tite confiou nisso, confiou de que o time fosse voltar com a mesma postura, né? Mas não, ele viu que o time estava afobado, mexeu as peças certas, na minha opinião, colocou o Renato Augusto também, que fez o gol, e o lado direito do Brasil começou a fluir melhor, né? As bolas começavam a chegar pro Douglas Costa quase a todo tempo, porque ele era o cara que conseguia driblar com mais facilidade ali, criar boas jogadas e o gol o Felipe Coutinho não via numa boa partida, mas conseguiu um ótimo lançamento pro Renato Augusto, que fez o gol de cabeça, e depois foi um show de erro assim do Brasil, que não conseguiu concluir. A Bélgica deu espaço, por isso que eu falei, muita gente falando, a Bélgica jogou muito. Não, a Bélgica correu o risco, né? Porque abriu mão de jogar. O Renato Augusto teve um lance sozinho, cara a cara com o gol, ele chutou para fora, pro lado. Eu falei, o Neymar deu uma ajeitada de bola, pô, perfeita pro Coutinho, ele veio na corrida, uma bola que
sim, se fosse no dia a dia ele não erraria, ele chutou para cima, cara, chutou para a lua, né, depois o Neymar chutou de longe, o Courtois pegou, se bem que essa bola, assim, vendo o replay eu acho que pegaria na trave, mas, de qualquer forma foi uma grande defesa do Courtois, e fora outros lances pequenos, né, que o Brasil criou, teve chances claríssimas, assim, de empatar o jogo, mas não conseguiu. Então, mérito da Bélgica. Eu falei, tiveram muita felicidade no primeiro tempo, a felicidade é essa, né, sorte essa que o Brasil não teve, e, 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 e ficou por isso mesmo, né? É aquela coisa, não acho que tem que caçar a bruxa, não. Acho que foi um bom trabalho. O Tite escolheu os caras certos para jogar a partida. Tudo bem, a única peça que eu acho que não deveria ter trocado é o Felipe Luiz, mas não acho que foi uma partida desastrosa do Marcelo, como eu vi algumas pessoas falando. Lógico, é o que eu falei, uma partida em que os principais jogadores do Brasil estavam abaixo, né? O Coutinho abaixo, Neymar abaixo do padrão, o Marcelo um pouco abaixo, Fernandinho também, William também, Gabriel Jesus também. Então, assim, meio campo para frente todo, né? Meio campo para trás, tirando o Fernandinho, se você pegar o Miranda, o Thiago Silva, o Fagner, eu acho que todos foram bem, mas você tem uma partida em que mais da metade do time não está num bom dia, não tem como ganhar, né? E ainda pegando um adversário muito qualificado como a Bélgica, não tem como, né? Acho que a Bélgica mereceu, o que eu falei, eu acho que o Brasil jogou melhor sim, mas a Bélgica foi feliz. Foi feliz, foi competente fazer os gols nas chances que teve. O Brasil teve muitas chances, não conseguiu criar e não conseguiu, né, definir, na verdade. Criou sim boas jogadas, mas não definiu. E esse é um problema que a gente viu ao longo de toda a Copa. Criava boas situações e tanto que sofreu muito no primeiro jogo contra a Suíça, sofreu muito contra a Costa Rica e, e outras partidas também, né, contra a Sérvia, contra o México, não sofreu tanto, mas criaram boas situações e não definiram antes, não mataram a partida antes, né? Então, é, o grande problema foi esse, né? Que eu falei, se o Thiago Silva tivesse feito aquele gol quando estava 0-0, se o Paulinho tivesse feito aquele gol, um gol que, é o que eu falei, num dia comum, acho que ele não erraria, não teria furado a bola daquele jeito. Mas furou, se tivesse saído o gol ali, a história do jogo ia ser totalmente diferente, né? O Brasil ia jogar um pouco mais recuado, o gol de contra-ataque com certeza não sairia, né? Se fosse sair um gol da Bélgica, sairia num gol de bola parada, como aconteceu no primeiro gol. Então é a questão de sorte, né? Eu até achei que a Bélgica estava com a sorte de campeã, né? Que de fato não se confirmou, né? Acho que torraram toda a sorte deles contra o Japão e o Brasil e ficaram, perderam da França. Mas é isso, eu acho que foi uma boa partida, na minha opinião. Lógico, um erro ou outro pontual, claro, o Tite podia ter entrado com o Firmino, acho que estava merecendo uma chance, mas não condeno o Gabriel Jesus, não. Eu acho que o Gabriel Jesus, apesar de não ter feito gol, vinha fazendo boas partidas, assim como o Giroud está fazendo na França. Eu acho que são dois casos parecidos. Dois centroavantes que estão participando do jogo, não estão conseguindo fazer gol. O Giroud não fez gol até agora, chegaram na final, o Giroud não fez gol até agora, e mas está ajudando, está participando, e eu acho que é foi o mesmo que aconteceu com o Gabriel Jesus, participou, buscou jogo, sim, não conseguiu definir, matar o gol, matar as jogadas, e eu acho que até por isso que tanta gente está criticando, porque é o camisa 9, tinha que, né, quando a situação tá difícil, é o cara que tem que garantir o gol para a seleção, mas não aconteceu, claro. Eu concordo com quem acha que o Firmino poderia ter entrado mais cedo, concordo sim, porque o Firmino vinha num melhor momento, né, teve uma temporada excepcional no Liverpool, no jogo que entrou fez gol, então tava assim num bom momento Firmino, acho que poderia ter uma chance. O do Marcelo eu já tinha comentado, né, num podcast anterior, que eu acho que poderia ter ficado no banco. O Fernandinho, infelizmente, não tinha o que fazer. Acho que faltou até um pouco de atenção do Casemiro no jogo contra o México. Fez uma falta boba, tomou um cartão amarelo,
O Brasil estava bem na partida, estava sossegado, ele fez uma falta num lance que não precisava de falta, né? E acabou tomando o segundo amarelo e ficou fora. Então, assim, o Casemiro é um cara que para mim não tinha um substituto à altura na seleção. E o Fernandinho, claro, todo mundo achou que iria entrar melhor, não estava num dia muito feliz, mas fez a parte dele. Tudo bem, pecou, poderia ter feito a falta no Lukaku no lance do segundo gol, mas é, aquela coisa, não dá para caçar as bruxas não. O time como um todo não rendeu da forma como a gente esperava e agora a gente tem que ficar na torcida, né? Tem que torcer para manter a comissão técnica, para manter o projeto, porque no Brasil é assim, o cara perde uma competição e joga um projeto no lixo, né? Tudo bem, eu acho que a CBF já anunciou que quer manter o Tite, espero que ele fique, né? Até porque se a gente pegar todas as seleções europeias, as grandes seleções, existe um projeto de longo prazo. Você vê o Joachim Löw da Alemanha continua no cargo, apesar da eliminação na primeira fase, e mantém uma seleção alemã que, apesar de eliminado na primeira fase, continua sendo, né, uma das seleções mais temidas. É um projeto de longo prazo que ele mantém. Então espero que, né, a CBF consiga manter o Tite, que o Tite continue, dê continuidade ao trabalho. E eu acho que a coisa mais legal que aconteceu nessa Copa, na eliminação do Brasil, é que sempre que o Brasil era eliminado, cara, assim, a torcida se manifestava de forma negativa, é, xingando o treinador, comissão técnica, jogador, e dessa vez não, foi totalmente diferente, né? A torcida apoiou mesmo na eliminação, foram no hotel apoiar, quando o Brasil, quando alguns jogadores voltaram para o Brasil, teve gente no aeroporto para apoiar também, não para criticar, e eu acho que é isso, né? Futebol é isso, faz parte do esporte, né? Caíram, mas caíram de forma honrosa e o esporte é assim, pô, tem que apoiar, cara, assim, tem que acreditar, senão, se o público responde de forma negativa, a CBF vai acabar respondendo de forma negativa também. Não vai querer manter um técnico impopular. Então, eu acho que tem que manter, espero que isso aconteça, para que a gente tenha um projeto de 4 anos agora, né, e chegar na próxima Copa muito forte, né, ainda mais forte. Tem gente que criticou e ainda critica muito, né, essa convocação do Tite, né, alguns jogadores controversos, né, o Tyson, o próprio Fred que nem jogou, poderia ter convocado alguns jogadores mais jovens, com mais potencial, que ele acabou não convocando, acho que até por falta de experiência, né, e isso é o tipo de coisa que ele vai poder rever, né, então o legal do Tite ficar é que ele vai poder rever alguns conceitos dele, e criar, pô, uma próxima geração, uma próxima equipe mais jovem, né, mais entrosada, ter mais tempo de trabalho, né? Com pouco tempo de trabalho que ele teve, ele conseguiu montar uma baita seleção, né? Uma seleção que estava desmoralizada passou a ser uma das mais temidas do mundo, né? Aliás, uma das mais temidas da Copa, se não a mais temida da Copa. Então, tá de parabéns. Eu acho que o projeto tem que continuar. E é o que eu falei, não vamos caçar as bruxas, né? É, eu falei, segurei um pouco esse podcast para justamente ver as reações, né? E felizmente tenho visto mais reações positivas do que negativas, apesar de uma crítica ou outra, né? De sempre tem o corneteiro, mas tenho visto sim comentaristas com críticas mais positivas do que negativas, né? Lógico, ressaltando um ponto negativo aqui, um ali, como eu fiz também, eu acho que todo mundo tem um ponto que não concordou, não só na convocação, mas na escalação em geral do jogo contra a Bélgica, mas faz parte, né? Esporte é isso, né? Quando um time tem que sair vencedor, né? E infelizmente não deu pra gente, não deu pro Brasil e vamos ficar na torcida, né? Torcer para que o projeto continue, porque eu tenho certeza que se o projeto continuar, a próxima Copa a seleção brasileira chega ainda muito mais forte do que chegou nessa. Então é isso aí, gente. É, vamos continuar, a Copa continua, né? Os últimos dias, só mais 2 partidas, infelizmente, mas vamos acompanhar.
né? Ainda tem show para acontecer, o show tem que continuar. E é isso aí, gente. Um forte abraço e até a próxima.